Olá, pessoal, tudo bom? Vamos resolver essa questão aqui, ó, de funções contínuas. Faça o gráfico da função f de x igual a módulo de x vezes x. Ela é contínua? Bom, primeira coisa a observar é o seguinte: a função módulo de x sozinha, né, sem esse x aqui, a função módulo de x, deixa eu até mudar o nome, porque a minha função f é módulo de x vezes x. Mas o que seria a função módulo de x, né? Módulo de x é x, se o x for maior ou igual a zero, por exemplo, módulo de 8 é 8. Por quê? Porque 8 é maior ou igual a zero. Mas o módulo de x é menos o x se o x for negativo. Tá? Esse menos x não significa que essa resposta é negativa. Muito pelo contrário, quer ver? Olha só. Módulo de menos 8 aqui, vai ser menos o x, que é menos 8. Né? Então, menos o menos 8. E quanto que é menos o menos 8? Isso mesmo, 8. Ou seja, o módulo sempre dá respostas positivas, né? A não ser que seja o zero, porque aí módulo de zero é o próprio zero. Bom, então vamos fazer o gráfico da função, né? X, módulo de x vezes x. Aí eu separei em duas partes, né? De acordo com essa definição do módulo aqui. Se o x for maior ou igual a zero, então esse módulo vai ser o próprio x, que é o que está aqui, ó. Né? Se o x for maior ou igual a zero, o módulo vai ser o próprio x. Então, minha função f vai ser módulo de x vezes x, então vai ser igual. O módulo de x vai ser o próprio x, então fica x, vezes esse x aqui, x ao quadrado, né? Bom, agora, se o x for negativo, esse módulo de x aqui, ele fica menos x, né? Então, vai ficar menos x por x, né? Então, tá aqui, ó, se o x for negativo, quem vai ser a função f? Ela seria módulo de x vezes x, mas o módulo seria menos x, né? Então vai ficar menos x vezes x, menos x ao quadrado. Então você tem essa função f aqui, ela é definida por duas sentenças. Ela pode ser definida por duas sentenças. Se o x é maior ou igual a zero, é x ao quadrado. Se o x é menor que zero, é menos x ao quadrado, né? Bom, eu peguei alguns valores, tá? E vamos calcular aqui. Bom, se o x for menos 2, você joga menos 2 aqui, ó. Menos 2 aqui, fica 2. Mas aqui é menos 2, né? Então fica menos 4. Ou você pode pensar, como o menos 2 é negativo, joga aqui, ó. Né? Então fica menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é mais 4. Com esse menos, menos 4. Mesma coisa, se o x for menos um, você pode jogar aqui também, né? Menos um com esse menos fica mais, vezes menos um. Quando x é zero, vai dar zero, porque fica zero vezes zero. Quando x é um, vai ficar, módulo de um é um vezes um, um. Então, quando x é 2, vai dar 2, vai dar 4, né? Perdão. Porque módulo de 2 é 2 vezes 2, 4. Então, você tem esses valores para você jogar num gráfico, né? Bom, a gente pode fazer isso no papel ou aqui num programinha aqui que me ajuda, né? Na falta do lápis. Então, vamos colocar os pontos, ó. X menos 2, opa, deixa eu mudar aqui, equação, ponto. X menos 2, y menos 4. Tá aqui o ponto, aqui embaixo, né? Vou duplicar para colocar o próximo. X menos 1, y menos 1. Tá aqui. X0, y0. Vamos duplicar aqui. X0, y0. Tá aqui. Então você vê que é uma parábola, ó, com cavidade para baixo, né? Exatamente, ó. Quando o x é negativo, a função é uma parábola com a concavidade para baixo, né? Vamos continuar. Se o x é 1, o y é 1. Vamos colocar aqui x1, y1. Está aqui em cima. E por último, x2, y4. Você podia continuar se quisesse, né? x2, y4, então está aqui. Aí se você liga por uma curva, você vai ver que vai dar uma parábola com a concavidade para cima, nesse pedaço em que x é positivo. Aqui, ó. Parábola com a concavidade para cima, quando x é positivo. E quando x é negativo, a parábola é com a concavidade para baixo. Então, para a gente ligar os pontos, né? Aí eu vou jogar exatamente a função. Aquele módulo é ABS de x, tá, gente?
esse módulo de x aqui, nos programas a gente coloca ABS, né, que é absoluto, valor absoluto, vezes o x, que tá aqui, ó. Então, vezes x, só coloca um x. E aí ele faz o desenho. Então, tá aí nosso gráfico bem bonitinho, né? Parábola com a concavidade para cima, para x positivo, parábola com a concavidade para baixo, para x negativo, né? Passando pelo zero. Todos esses pontos, tá, gente? Tem que ser pintados. Eu vou pintar um aqui para vocês verem, mas, ó, sólido, tá? Aqui, ó, todos eles têm que ser pintados, tá? Todos eles são bolinhas fechadas, tá bom? Todos eles são bolinhas fechadas. Eu não vou fazer em todos, não, mas todos esses aqui, ó, fechada, 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 tá? Bom, aí você pensa assim, ah, mas esse gráfico aí tá parecendo o gráfico de x ao cubo. Porque o gráfico de x ao cubo tem exatamente esse desenho, né? Mas aqui você está me dando uma outra função, que é módulo de x vezes x. Né? Tá aqui em cima. Ó. Módulo de x vezes x. Será que essa função é igual a x ao cubo? Não, né? Apesar de o desenho ser o mesmo, os pontos são distintos. Vamos colocar aqui x ao cubo. Em cima, vamos colocar aqui uma linha um pouquinho mais espessa, espessura maior. E olha só, x ao cubo, bem diferente, né? Tá certo? Então, os pontos aqui não coincidem, só no zero e nesse ponto menos um, e no ponto 1, 1. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado. Ah, e essa função é contínua? Ela é contínua, né? Porque... Por dois motivos. Primeiro que o gráfico, você vê que o gráfico aqui, ele é um gráfico no qual você não precisa tirar o lápis para desenhá-lo. Né? Então, isso já caracteriza uma função contínua naquele intervalo, nesse caso em que é um intervalo de menos infinito a mais infinito. O outro motivo pelo qual ela é contínua é porque essa função aqui é o produto de duas funções contínuas, a função x, né, que é uma função polinomial do primeiro grau, e a função módulo de x. A função módulo de x é uma função contínua. Vocês lembram do gráfico da função módulo de x? Só o módulo? Vamos fazer aqui? Qual é o gráfico da função módulo de x? É esse aqui. É a união de duas semirretas. É a função módulo de x, é uma função contínua. Tá bom? Pessoal, então espero ter ajudado com mais um exercício de gráfico e também com um exercício aí de funções contínuas, né, no mesmo exercício. Então, até mais, bons estudos!